Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nenhum de nós pode saber com certeza absoluta e inefável se receberá de Deus o grande dom da perseverança final. Nenhum de nós pode afirmar com igual certeza absoluta, inefável, se o nosso nome está escrito no livro da vida. Isto é, nenhum de nós pode dizer se pertence ou não ao número dos predestinados, ao número daqueles que alcançarão a salvação e que de fato entrarão no reino dos céus. Essa é uma verdade da nossa fé. Foi definida solenemente no Concílio de Trento. Por quê? Porque não é certo que aquele que está na graça agora, não é certo que aquele que foi justificado não possa mais pecar. Aquele que hoje se encontra na graça pode pecar ainda. E aquele que viveu a vida inteira na graça, talvez no último instante peque e perca o céu. E também não se pode dizer que aquele que foi justificado, que pecou, alcançará infalivelmente o arrependimento dos seus pecados. Talvez não. Talvez aquele que, depois de justificado, voltou ao pecado, não é certo que alcance o arrependimento dos seus pecados. Por isso, nós nunca devemos brincar com o perdão recebido na confissão. Nunca. Porque que agora nós temos o arrependimento para a confissão, tudo bem. Mas não é certo que haverá uma próxima vez. Não é certo que haverá um próximo arrependimento. E é por isso, porque ninguém sabe se alguém que hoje está na graça de Deus, no fim da vida, não vai voltar ao pecado, no desespero de um hospital, se recusando os sacramentos, ou então, agora que se encontra na graça, depois caído no pecado, não é certo que venha a ter arrependimento dos pecados. Por isso, nunca se deve brincar com o perdão dado na confissão. Sem uma revelação particular de Deus, nenhum ser humano pode saber quem foi eleito para a vida eterna. Uma coisa são aqueles que a igreja canoniza e diz, esses estão no céu, esses chegaram à glória. Outra, bem diferente, é a nossa, que, na condição de viandantes nesse mundo. Se Deus não nos revelasse de maneira particular, nós nunca saberíamos, nós não saberemos, Deus não nos dirá provavelmente se nós entraremos ou não no céu. Isso está na Bíblia, na Sagrada Escritura. Diz a Sagrada Escritura: o justo, o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus. Mas o homem não sabe se é objeto de amor ou de ódio. Tudo está encoberto diante dele. Nós não sabemos se nós somos objeto de amor ou de ódio da parte de Deus. E ainda, de São Paulo aos Coríntios, quem julga estar de pé, cuide para não cair, porque não é certo que porque estamos na graça e vivemos na graça, morreremos na graça. E também diz o apóstolo: trabalhai com temor e tremor pela vossa salvação, na carta aos Filipenses, porque a ninguém é dada a certeza da salvação, é necessário trabalhar. E existe um fundamento teológico disso tudo, meus amigos, é que a eleição da parte de Deus, Deus tem os seus eleitos, aqueles que estão na glória, a eleição dos homens é gratuita e depende unicamente do livre beneplácito de Deus, depende só da vontade de Deus, que é insondável aos nossos olhos. Nós não conhecemos, nós não percrustamos todos os mistérios do coração de Deus.
A não ser, claro, que por privilégio Deus revelasse a alguém o nome daquele, ou o seu próprio nome, que está no céu. Mas Deus não faz isso de maneira ordinária, não que Ele não tenha feito ao longo da história da salvação, no Antigo Testamento, com Abraão, Isaac, Jacó, Nossa Senhora no Novo Testamento. Mas Deus não age, não faz isso normalmente. Deus não diz, você entrará no paraíso, você estará na glória eterna. Deus não faz assim. Entretanto, caríssimos, ainda que nós não possamos ter certeza absoluta, existem alguns sinais que são consolos. Sinais que a teologia chama de sinais de predestinação, que nos permitem esperar confiadamente no grande dom da perseverança final. Sinais que indicam que possivelmente perseveraremos, que nós alcançaremos o céu, que tomaremos o objeto da nossa esperança, a vida eterna. Esses sinais, claro, não são garantias matemáticas, mas são indícios, e são indícios suficientes da misericórdia de Deus, suficientes para nos tranquilizar neste mundo. E os teólogos enumeram alguns sinais, e permitam-me dizer alguns deles, sinais daqueles que alcançarão a salvação. Um primeiro sinal é viver habitualmente em estado de graça. Esse é um sinal de que alcançaremos a salvação. E o contrário é verdadeiro, quem vive habitualmente no pecado deveria preocupar-se. Viver habitualmente no pecado é um sinal de condenação, é um sinal de reprovação. Viver habitualmente na graça é um sinal de salvação. Um outro sinal, possuir um espírito de oração. Diz Santo Afonso, quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. E aqui nós não estamos falando de devoções, nós estamos falando da oração. Quem vive na presença de Deus, caminha na minha presença e não pecarás eternamente, diz a Sagrada Escritura. Quem vive na presença de Deus, quem anda na presença de Deus, vive na presença de Deus. Essa é a oração, viver na presença de Deus. Quem vive nesse espírito de oração, vive na presença de Deus. É um sinal da vida eterna. Quem não reza e não tem justificativa, nem o estado de pecado, nada. Quem não reza possui um sinal de condenação. Muito cuidado. A oração é sinal de salvação. A falta de oração é sinal de condenação. Um outro sinal, ter uma verdadeira humildade. Um humilde se salva, o orgulhoso jamais. O orgulho fecha as portas do céu. Pode ter todas as virtudes, se for orgulhoso, Deus não pode fazer uma obra em nós. A soberba é um impedimento. Aquela que nós celebramos hoje cantava: o poderoso fez em mim maravilhas, porque olhou para a minha humildade. Só num coração humilde pode se achar a vida eterna. Então a humildade de vida é um sinal também da salvação. O humilde se salvará. Um outro sinal, suportar com paciência cristã as adversidades da vida, as contrariedades que nos chegam, financeiras, sociais, saúde, todas as adversidades que nós temos na nossa vida são sinais da providência de Deus. E suportar isso com um olhar sobrenatural é sinal de salvação, é sinal de predestinação ao céu. Um outro sinal, praticar a caridade e as obras de misericórdia é um sinal de vida eterna. Um outro sinal, nutrir amor sincero por Jesus Cristo, nosso Redentor. Quem ama Jesus Cristo de todo o coração,
Quem ama nosso Senhor de toda sinceridade, ainda que não viva talvez perfeitamente todo o resto da vida, pode esperar possuir o céu. Pode esperar possuir o céu. Mas amar de todo o coração, e nós nos assustaremos nesse momento, meus amigos, no fim da nossa vida, no juízo final, diante do tribunal de Deus, eu e você vamos nos assustar. Porque nós temos um juiz dentro de nós que diz, aquele ali não merecia estar no céu. Aquele ali não assistia tal rito de missa. Aquele ali não se vestia de tal maneira. Aquele ali não fazia isso. Aquele ali não seguia tal preceito. Não jejuava, não dava esmolas, não fazia isso, conforme dizia o fariseu do domingo passado. Mas ele amava muito nosso Senhor e fez o que pôde para fazer o bem, que ele sabia que era o certo, e evitar o mal, que ele sabia ser o mal. E ele vai alcançar a vida eterna, para nossa surpresa. Graças a Deus. Amar nosso Senhor Jesus Cristo é um sinal de vida eterna. Mas amar eficazmente, corresponder na nossa vida. Um grande amor à igreja é um outro sinal. Um outro sinal é um grande amor pela igreja, porque a igreja é mãe, é esposa de Cristo. Jesus morreu por ela. Amar a igreja, que é mestra da verdade, é um grande sinal de salvação também. Mas, meus amigos, além desses sinais bonitos e luminosos, existe um selo de predestinação. Existe um sinal de salvação. Um sinal que aquele que tem pode esperar, eu vou dizer uma palavra forte, mas pode esperar com certeza, na teologia a gente chamaria isso de certeza moral, com uma grande certeza que vai ser salvo. É um sinal bonito, é um dos mais claros, e se chama devoção à Virgem Maria. A devoção a Maria Santíssima é um dos sinais mais luminosos da nossa salvação. Quem tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, não só uma devoção externa, aparente, embora até dessa Nossa Senhora tire fruto, mas quem tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, quem tem uma sincera devoção a Nossa Senhora, esse pode esperar que vai alcançar a salvação eterna. E o contrário é verdadeiro. Quem despreza Nossa Senhora, quem sente aversão a ela, já carrega na alma um sinal de condenação. Amar Nossa Senhora e ter verdadeira e sincera, todas as palavras são importantes aqui, ter verdadeira e sincera devoção a Nossa Senhora é carregar em si um sinal de salvação. Você pode nem ser tão bom assim, e na verdade nem você nem eu não somos. Temos as nossas misérias. Mas quem carrega uma verdadeira e sincera devoção a Nossa Senhora, esse pode esperar a salvação. E quem a despreza, quem sente aversão a ela, é filho do demônio. Esse já não pode carregar. Carrega em si um sinal de condenação. Dizia São Bernardo, um servo de Maria nunca perecerá. Um servo de Maria nunca perecerá. Entre todas as devoções a Nossa Senhora, existe uma que se destaca, que não é como as outras. É a devoção do Santo Rosário, o terço. Essa devoção, esse terço, une a eficácia infalível da oração à poderosa intercessão da Mãe de Deus. Deus não negará a salvação àquele que pedir humildemente, verdadeiramente. Pedi e recebereis. É uma promessa, não é uma condição, é pedir e recebereis. Pedir verdadeiramente a salvação. Vocês vão receber a salvação. Pedir a salvação. Receberemos a salvação. Pedir. Por isso, mais uma vez, rezar, pedir é sinal de salvação. Se você não pede a vida eterna, meu caro, preocupe-se. De verdade. Se você não pede a sua salvação, preocupe-se. Mude a sua oração.
mude a sua maneira de falar com Deus daqui para frente. Se tem um bloqueio no seu coração que não lhe faça pedir a salvação, preocupe-se. Quem pede a salvação, recebe a salvação. Que filho que pedindo um pão, recebe do pai uma serpente? Pergunta nosso Senhor no Evangelho. Ele dará a salvação. E essa é a beleza do terço. Ele une a nossa oração, que é infalível, nesse caso, à intercessão poderosa da Mãe de Deus. Pela oração, os nossos nomes podem de fato ser inscritos no livro da vida, não por nossos méritos, mas porque tudo que pedimos com fé o Pai nos concede. Mas é verdade também que nós rezamos pouco, nós rezamos mal, e muitas vezes nós não sabemos pedir. Mas o rosário, rezado fielmente e somado às súplicas de Nossa Senhora, nos alcança graças que sozinhos jamais nós alcançaríamos. Por isso, de maneira muito concreta nessa noite, nessa festa do Imaculado Coração de Maria, a oração piedosa e diária do rosário é um dos maiores sinais de predestinação. Todos os teólogos estão de acordo com isso. A oração diária do rosário, do terço de Nossa Senhora, e a oração, ou seja, constante, não só de vez em quando, mas a oração diária do terço, e o terço piedoso, ou seja, vivido na graça, em estado de graça, seguindo os mandamentos, vivendo o mínimo da nossa religião cristã, esse terço diário e piedoso é sinal de salvação. E eu vou dizer mais uma vez, é impossível que a Virgem Maria abandone, nos últimos instantes da vida, aquele que a invocou todos os dias, com confiança e piedade, pedindo e rogando a ela com confiança: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. É impossível, moralmente falando, que a Virgem Maria nos abandone nesse momento. Por isso o terço é sinal de predestinação, é sinal de salvação. Nós não hesitamos em afirmar com toda a teologia católica: quem reza o terço todos os dias, com devoção, esforçando-se para evitar o pecado e viver cristamente, pode estar seguro de que vai obter, pela mediação de Maria, a graça da perseverança final. Quem reza o terço todos os dias, piedosamente, ou seja, piedoso aqui quer dizer esforçando-se para viver na graça, esforçando-se para viver a vida cristã, vai obter com segurança, de maneira segura, por mediação de Maria, o céu. Esse não vai para o inferno, esse não vai ser condenado. E aqui se inclui, além do terço, meus caros, que é a mais bela devoção a Nossa Senhora. Por isso eu digo e repito 1000 vezes, se tiver que escolher entre uma devoção a ser feita durante o dia, rezem o terço. Se tiver que escolher entre leitura espiritual e meditação e terço, rezem o terço. Se tiver que escolher entre alguma devoção diária e uma só vai dar tempo, não deixem o terço. Se tiverem que dar um momento mais importante do dia para alguma devoção, deem ao terço. E é exatamente o contrário que a gente faz. No fim do dia, antes de dormir, meio acordado e meio dormindo, meio deitado, meio acordado, meio atento. Deem o melhor momento do dia para o terço. Se tiverem que escolher entre uma devoção, escolham o terço. E aqui também se incluem outras belíssimas devoções, como, por exemplo, a devoção dos 5 primeiros sábados, revelada em Fátima. Nossa Senhora em Fátima apresenta o seu coração, que nós celebramos hoje, e ela propõe a devoção dos 5 primeiros sábados, e o uso piedoso do Santo Escapulário do Carmo,
tão venerado por sua antiguidade e pela tradição de uma promessa mariana, a mesma dos 5 sábados. Quem usar o escapulário, quem praticar a devoção dos 5 meses, os primeiros sábados, esse alcançará um auxílio especial de Nossa Senhora para salvar-se, alcançará a perseverança final. Na hora da morte, irá para o céu. Mas o que nós encontramos dentro de nós, meus amigos? Quando olhamos para dentro de nós, o que nós encontramos? Não encontramos a constância dos mártires, não encontramos a santidade dos justos, nós só encontramos fraqueza de vontade, tibieza do nosso coração, a inconstância das nossas obras, o fétido odor do pecado. É por isso que Santo Agostinho rezava: Senhor, livrai-me de mim mesmo, porque sabia que o maior inimigo do homem é a sua fragilidade. A nossa vida, os nossos méritos, em vez de nos confortar, nos assustam, porque sozinho nós não conseguimos permanecer fiéis até o fim. Diante de Deus, meus caros, nós nada podemos alegar, e nós só podemos dizer o que dizia o publicano no domingo passado: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Mas é nessa hora que vai brilhar, meus amigos, uma luz para a nossa fé. É nessa hora que vai brilhar uma esperança de salvação. É aqui que resplandece a misericórdia de Deus, que não se esquece de nós. Deus nos deu uma mãe, e essa mãe, esse coração dessa mãe, é sinal de salvação para uns, é temor de condenação para outros. São Bernardo nos diz: de Maria nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à sua proteção fosse por ela desamparado. E essa é a nossa confiança. Sozinhos nós caímos, mas com Maria nós permanecemos de pé. Sozinho nós riscamos a condenação. Sem o terço diário, nós riscamos a nossa condenação, a nossa salvação. E nós podemos dizer: nos é possível a condenação. É mais certo que nos condenemos do que nos salvemos. O desprezo da Virgem é sinal de condenação. Sozinhos nós caímos, mas com Maria permanecemos de pé. Quem se agarra ao rosário, quem o invoca com piedade, não será abandonado, nem na hora derradeira. E eu termino com um apelo, meus caros. Eu dizia isso alguns domingos no sermão e peço de novo aqui. Se você cai no pecado mortal, se você tem os seus vícios, nos quais você ainda cai, existem 2 posturas diante disso. E é isso que indica por onde vai a sua salvação. Isso que indica provavelmente o seu destino final na sua morte. Portanto, tome um jeito de andar na boa solução diante do pecado. Quando nós pecamos no pecado mortal, quando nós caímos no pecado, no vício, nós abandonamos as nossas devoções. Nós deixamos o terço, nós nos entregamos à preguiça e largamos o rosário. Esse é o sinal de condenação. Nessa hora, você pode ter certeza moral que você caminha para o inferno. Isso é sério? Mas se mesmo diante do pecado, você luta para levantar pela confissão, se mesmo diante do pecado e da sua fraqueza e da sua miséria, você busca a confissão e você se agarra a Nossa Senhora, mesmo quando comete um pecado grave, você não abandona o seu rosário, você não abandona o seu terço diário, você não deixa a sua vida com Nossa Senhora, tenha esperança de que você caminha no caminho da salvação. Não é igual, meus caros. É que o coração é muito frio, ele é muito gelado. E por mais que a gente diga, parece que não quebra essa dureza do coração dos senhores.
Se vocês tiverem infelicidade de cair diante de um pecado mortal, isso não pode lhes estancar no resto da vida espiritual. Se vocês pararem, e sobretudo, eu vou dizer, se deixarem o terço e a devoção a Nossa Senhora, há pouco a se esperar pela salvação dos senhores. Mas, se não abandonarem, se pegarem firme no terço, há muito a se esperar. Nem diante do pecado nós somos como iguais. Não é a mesma postura. Agarremos-nos, nos prendamos ao terço a Nossa Senhora. Muda tudo completamente. Um verdadeiro servo de Maria nunca perece. Nunca. Se você ainda sente o peso dos seus pecados, se você cai nos seus vícios, mas luta, recorre aos sacramentos, levanta-se a cada queda e não abandona o seu rosário, o seu terço, então você tem grandes motivos para esperar pela sua salvação. Mas se ao contrário, diante do pecado, você abandona o terço, você perde a devoção a Nossa Senhora e você vive sem preocupar-se em emendar, é um sinal claro de condenação. Portanto, meus caros, a Nossa Senhora, ao coração dela, quem não serve a Maria, caminha para o inferno, vai para a condenação. Mas quem é servo dela, quem é servo da Mãe de Deus, esse nunca perecerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.